Queria dar um abraço muito grande a todo mundo do Câmera Mundi que está assistindo esse programa. Agora, o inverno do nosso desgosto fez-se verão glorioso pelo sol de York. E as nuvens que cobriam nossa casa estão todas enterradas no oceano. Agora, nossas frontes ostentam as coroas da glória. Os braços feridos erguem-se em estátua. O alarme foi mudado em bons encontros. As marchas dos soldados em compasso de alegria. E a guerra, com um semblante transformado, em vez de galopar corcéis selvagens para aterrorizar as almas do inimigo, vai saltitar no quarto de uma dama ao lascivo tanger de um alaúde. Tinha ido visitar o Serginho na casa dele em São Paulo, e aí eu vi o livro do Ricardo III, e eu sempre quis fazer esse personagem. Foi o primeiro personagem do Shakespeare que eu quis fazer. Só que eu tenho problema de coluna, eu falei 4 horas, manco, coxo e com corcunda, fica para a próxima vida. Aí ele falou, não, vamos fazer, eu quero que você faça, eu tenho uma ideia. Aí nos encontramos numa peça, né? Antes da peça começar, ele falou assim, eu queria que só você contasse a história do Ricardo III. A peça começou, nem sei qual é a peça que eu vi. Eu só fiquei pensando, só o Ricardo, só um ator contando a história do Ricardo III, aquela história enorme, difícil, 4 horas quase. Aí isso me estimulou milhões de coisas. E a gente começou a ver como seria, a estudar para ver se poderia ser possível, né? Uma das críticas que se tem a esse texto do Shakespeare, que é uma das primeiras peças dele, é que é uma peça muito grande e que, quando o personagem protagonista sai de cena, a trama perde a força. Então, o que a gente fez foi deixar centrado nele, né? E assim, aí pessoalmente, eu fui trazendo coisas que foram alimentando ele e vice-versa, que eu gosto muito do Dario Fo. Eu tive a sorte de vê-lo no Teatro Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, e ele contava diversas histórias em italiano, sem tradução, vestidinho de preto no proscênio de um teatro enorme, de 500 lugares. E eu entendi tudo, eu vi tudo. Aí quando ele veio com essa ideia, eu pensei muito no Dario Fo, e tinha a coisa da infância, que da gente é parecida. Ele é do interior de São Paulo, eu sou do Rio, mas a minha família tem uma fazenda no interior de São Paulo. E a coisa de você ter o imaginário e brincar horas, horas e horas e horas, e transformando cadeira, almofada, como a criança faz, né, em milhões de outras coisas, inspirou também a linguagem do espetáculo, que não tem quase nada em cena, é uma roupa simples, não boto coroa, não tem cetro, não troco de personagem de roupa de um para o outro, e na verdade é tudo na imaginação. E a resposta que a gente teve do público no Rio, que a peça foi muito bem recebida, o mais legal era isso, as pessoas ficavam, poxa, eu consegui ver tudo, eu vi o castelo, eu vi o vestido, teve um figurinista que falou isso, eu vi cada vestido das personagens femininas, a saia de uma era maior, a saia de outra era menor, e isso é uma grande viagem, né? É uma grande brincadeira, é um grande barato para o ator. Mais difícil para mim foi, depois que a gente entrou, entendemos a linha, vamos por aqui, fizemos um processo de adaptação no texto primeiro, de ideias, aí fomos para a sala de ensaio, colocamos as ideias em prática, né? Deu certo, chamamos a equipe inteira e mostramos. O borrão é esse, eu ia lendo. Aí nesse primeiro mês a gente mostrou, aí a equipe gostou, a gente ensaiou mais 2 meses e aí estreamos. O difícil realmente foi decorar 31 páginas de Shakespeare, muitas delas em verso, e eu digo que é um Nelson Rodrigues, né,
britânico, porque é um barraco de família, é uma briga familiar. Tem de ser injuriado por essa gentalha só porque não sou falso e dissimulado? A quem o senhor se refere? A você, Dorset, por exemplo, que não tem berço nem honra. Quando foi que eu agi mal com você ou com alguém da sua família? Que uma praga caia sobre a cabeça de todos vocês e que Deus conserve o rei, meu irmão, longe de suas queixas. É incrível, Buckingham, é incrível, Hastings. Hoje em dia, o mundo anda tão de cabeça para baixo que qualquer nobre vira João Ninguém. E qualquer João Ninguém vira nobre. Ah, meu cunhado, está tudo muito claro. Você tem inveja de mim, dos meus filhos, dos meus irmãos, de toda a minha família. Você tem inveja de todas as nossas conquistas. Deus queira que nós nunca precisemos de você. Mas Deus me obriga a precisar da senhora. O rei mandou prender o Clarence por sua culpa e assinou a sentença de morte do próprio irmão. Tem trechos que são em verso, traduzidos pela Ana Amélia Carneiro de Mendonça, que é a mãe da Bárbara Eleodora. Tem textos em prosa que a gente adaptou. E tem parte do narrador, que aí vai em cima de um improviso meu mesmo, que a gente foi dando foi fechando depois, né? A palavra vai guiando e eu vou dando uns pequenos estímulos para a plateia acompanhar. E o Laurence Olivier, ele fez o filme e antes do filme ele fez a peça. E ele diz que na peça ele também falava assim, que ele começava bem manco e bem corcunda. E logo em seguida ele ia diminuindo, no final ele quase não mancava e a corcunda era mínima. Era só para o código do público entender. Como o Ricardo III trata de uma dinastia, de um país que não é o nosso, que nem entende direito o que é dinastia, a gente tem uma coisa... Eu vou contando, eu vou explicando historicamente o que significaria isso para aquela época na Inglaterra, né? Para as pessoas fazerem um paralelo. Aí teve uma vez que uma pessoa na plateia falou assim, eu pergunto, alguém sabe o que é dinastia? Aí uma pessoa falou assim, família Sarney no Maranhão. Mas... tem um pouco isso. Eu, que nesses fraquíssimos momentos de paz não tenho um doce passatempo, senão ver minha própria sombra ao sol e cantar minha própria deformidade, já que não sirvo como doce amante. Para entreter esses felizes dias, determinei tornar-me um canalha e odiar os prazeres desses tempos. Armei conspirações, graves perigos, bêbadas profecias, calúnias, para pôr os meus irmãos Clarence e o rei um contra o outro dentro de ódio mortal. E se o rei Eduardo for tão firme quanto eu sou falso, sutil e traiçoeiro, ainda este dia Clarence será preso, pois uma profecia diz que G será o algoz dos filhos de Eduardo. Farei meu céu sonhar com a coroa e viverei um inferno nessa terra, até a cabeça desse tronco torto estar empalada em coroa de ouro. Não é nenhum momento cômico, no sentido de estar preparado para o cômico, que ele está apenas descrevendo os planos do Ricardo III, que isso é o texto original, né, numa cena absolutamente dramática. E ali sempre tem uma reação de plateia. Quando ele vai falando que vai matar, vai se casar com a sobrinha e tudo mais, assim, vai chegando num lugar tão absurdo dessa maldade, dessa ambição que é risível também, né? Que você se depara com um absurdo. Então, eu acho que nesse sentido que o Gustavo está falando, né? Essa ambição dele tão desmedida, ela provoca risos, assim, na minha opinião, entendeu? A Bárbara Eleodora diz que o ator, quando for fazer o Ricardo III, se entrar pensando que está fazendo um vilão, está destruindo o personagem. Que ele tem um lugar, ele é inspirado no teatro medieval. Tem o personagem do vício e tem o humor. Tem um humor. Agora, não significa que não tenha a crueldade, e quanto mais cruel e mais cínico, a plateia... Depende, tem plateias, a grande minoria, que não... Eu brinco com ele, olha, hoje a plateia não estava do lado do Ricardo III, estava do lado dos outros personagens. Mas, na maioria das vezes, a plateia fica do lado do Ricardo III. Eu já ouvi público falar assim, eu pensei, como vocês estavam adaptando, que vocês iam dar um jeito dele não morrer.
porque dá uma tristeza quando ele morre, porque ao mesmo tempo que ele é cruel, ele é inteligentíssimo, né? E isso é muito louco. Tem dias que você... Tem trechos, esse trecho que ele vai falando que vai matar os sobrinhos e as pessoas riem, às vezes eu fico constrangido pela reação da plateia. E tem uma questão que é assim, não é só ele que é um vilão. A estrutura ali dentro, ela é horrorosa. E se você... todo mundo está no poder, querendo poder. E se você for ler as peças anteriores, é completamente justificável o que ele faz. Não que seja legal, é isso mesmo, não. Mas a conduta dos reis daquela época, ainda mais a monarquia britânica, ela é a mais belicosa impossível, né? Que se corta de cabeça, ou que se mata, um matando o outro. E no caso dele, você tem antes... o que acontece com o pai dele, que os Yorks, na verdade, eram os que tinham direito ao trono. Os Lancaster tiram e voltam. O que a família Lancaster faz com o pai dele, com o irmão dele, são atrocidades horrorosas. E são fatos reais. Quando Shakespeare pega e torna ele corcunda e manco e traz a vilania para o corpo dele também, ele teatraliza num personagem histórico, real, ele teatraliza, digamos, a maldade humana. Mas essa estrutura... Ele não é pior do que os outros. Eu acho que ele talvez tenha ficado mais famoso, eu estou falando do personagem real, né, do que os outros, pelo fato de ter matado os sobrinhos, as crianças. Porque o que fizeram com os outros, o pai corta a cabeça, mostra, bota uma coroa de papel, debocha, bota para frente para o público, para o povo ver, mata a criança, o irmão mais jovem na batalha. A mãe do Ricardo, as coisas que a mãe fala para ele nas peças anteriores são horrorosas. Ele é completamente... ele tem inúmeras justificativas para ser... Eu não estou dizendo com isso que legal o que ele fez, mas ele tem inúmeras justificativas para ter essa conduta. E eu acho, por exemplo, eu fiz o Iago há um tempo atrás, até fiz aqui o Otelo da Mangueira, no Festival de Curitiba. Era um musical grande. E eu acho que são os dois vilões assim do Shakespeare muito... Para mim, o Iago é um psicopata. Eu não acho que o Ricardo III seja um psicopata. Ele tem uma vilania mesmo, eu acho diferente a questão ali. A semente foi plantada. Agora é ter paciência e esperar que o mal se espalhe. Cidadão samba, Deus me inventou para desespero do diabo. Eu fiz do samba a catedral do inferno. Louco, muito louco! Endoidecido! E a forma de fazer, de abordar a maldade que tem nos dois, eu acho que é diferente. Para mim, bate diferente, assim. Não falo nem intelectualmente, racionalmente, não. Falo em termos... na hora que você vai vivenciando a experiência do texto, bate fisicamente de uma forma diferente. Não, o que eu acho interessante de falar é, assim, em cima dessa nossa proposta, né, que você perguntou, um ator fazendo um monólogo em cima do Ricardo III. Uma coisa que é bacana, você pode enxergar o Ricardo III como um grande ator. Isso também é muito falado, né? Por quê? Porque ele cria uma cumplicidade com o público já no seu primeiro solilóquio, né? Ele diz todos os objetivos que ele tem, né? Ele diz quem ele é, né? A plateia sabe que ele é um grande vilão, que ele quer usurpar o trono do irmão e que, se for preciso, ele vai matar, vai fazer o que for possível para conseguir. E já na segunda cena, a plateia enxerga ele atuando, né, dentro daquela corte, né? Ora ele é o bonzinho, ora ele é uma vítima. A trajetória dele durante todo o espetáculo é exatamente vestir essas máscaras sociais dentro ali da corte e depois quebrar isso, tendo esse solilóquio com a plateia, comentando a cena, né? Então, ele é visto como um grande ator. E eu acho que também, assim, essa nossa proposta do Gustavo e passeando por vários personagens, acho que casa muito bem com essa trajetória do Ricardo, né? Porque você vê o ator passeando também dentro dessa corte, assumindo várias máscaras sociais. Então, quando a gente começou a trabalhar o espetáculo, isso, para mim, ficava muito evidente que estava de fora assistindo, né? É uma característica importante do Ricardo, né? Essa interpretação, né, para assumir a coroa. Eu faço muita comédia, tem uma coisa de comédia que é legal, e
Hoje em dia os atores fazem os stand-ups, vários fazem e ganham uma grana, né? Eu não saberia fazer isso, porque eu sou tímido para entrar em cena como eu mesmo, não sei fazer isso. E aí eu brinquei com ele, esse é o meu stand-up. Só que com Shakespeare é a minha praia, entendeu? Onde eu posso ir, onde eu consigo ir. Cometi tantos pecados para ajudar o meu irmão a conquistar a coroa. E veja como ele me paga. Ó Deus, se minhas profundas orações não agradam, peço-vos, execute sua ira somente em mim. Poupe minha inocente esposa e minha família. Eu vos suplico, bondoso Deus. Minha alma está cansada e de bom grado vou dormir.